E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo, este é o Mestre do Terror. Bem-vindos a outro de nossos vídeos diurnos nesse canal. Tô sempre fazendo questão de mencionar quando o vídeo é diurno, né? Para vocês ficarem ligados que vai ter muito barulho externo. E esse é um vídeo com uma abordagem que não é diferente, mas é algo que eu quis falar, que eu quis compartilhar. A gente vai falar sobre o lance de releitura, reler quadrinhos e principalmente de a releitura de um determinado quadrinho que eu fiz. Eu quero falar muito a respeito disso. Acho que quando a gente gosta de ler, quando a gente coleciona, é muito difícil a gente não fazer uma releitura, assim como é muito difícil eu não bater na câmera, né? Acabei de bater. Cara, a frase bater na câmera faz parte dos meus vídeos. Um dia alguém vai se dar o trabalho de fazer um compilado de quantas vezes eu bati na câmera nos meus vídeos. Vai ter, tipo, quase todos os vídeos. Voltando ao foco, é muito difícil a gente não fazer releituras. Houve uma época na minha vida em que eu fazia, claro, muito mais releituras do que hoje em dia. Hoje em dia eu tenho uma maior quantidade de material inédito para ler, então eu releio menos, mas teve uma época em que demorava mais para chegar um quadrinho novo e eu relia bastante. Mas ainda assim eu me entrego ao prazer da releitura de vez em quando. E faço isso com livros também, eu acho que todo mundo faz, mas o livro realmente tem que ser uma coisa muito boa, que me marcou muito para eu querer reler. E recentemente eu fiz uma releitura que eu quero compartilhar com vocês de uma edição que eu adquiri quando menino, caiu nas minhas mãos como quando eu era menino, um exemplar, e que voltou às minhas mãos há não tanto tempo atrás assim, e que é um quadrinho que para mim é insubstituível. Eu amo esse quadrinho. Eu tô falando dessa edição aqui. Vamos colocar aqui no foquinho, né? Eu estou falando da... Pera aí, pessoal, deixa eu ajeitar isso aqui um pouquinho. Vocês sabem que aqui é tudo na mão, né? Tudo no amadorismo. Eu tô falando da Especial Demolidor 1, que eu não sei se alguma vez teve um 2, da editora Abril, em formatinho. Essa edição é de 1988, se não me engano. Vamos ver aqui se é isso mesmo. E ela caiu nas minhas mãos quando eu era moleque. E ela não foi a edição que me apresentou o Demolidor, nada disso. Eu já conhecia o Demolidor de outras publicações. Eu vinha conhecer o Demolidor e o Mercenário juntos numa mesma edição. Na primeira vez que eu vi o Demolidor já foi a primeira vez que eu conheci o Mercenário. E fiquei bastante impressionado com os dois, né? Na hora. E essa é uma edição que traz aqui, alardeia na capa as histórias que consagraram Frank Miller. Na época em que essa edição caiu nas minhas mãos pela primeira vez, eu menino, eu não ligava para isso. Frank Miller não era um nome significativo para mim. Para mim, tanto fazia, né? Depois, com o tempo, a gente aprende a valorizar. A gente entende melhor por que isso estava em destaque, mas na época, molecote desinteressado que eu era, nada significava. E por que essa edição é tão importante para mim? Porque essa foi a edição que fez com que eu gostasse do Demolidor. Não foi a que me apresentou o Demolidor, mas foi a que eu gostasse. E como eu sempre falo, foi a edição que me fez entender aquela alcunha que se tem de Demolidor, o homem sem medo. Porque tem um confronto nessa edição que para mim o cara tem que ser o sujeito sem medo mesmo para poder ter a coragem de ter uma luta dessas. Isso me marcou grandemente. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo de uma edição da Super Aventuras Marvel, na qual o Demolidor enfrentava o Namor. E num confronto bem antigo, aliás. E eu lembro que naquele vídeo eu já comentei da disparidade de poderes entre Demolidor e Namor e tal. Pois aqui, essa edição caiu nas minhas mãos quando eu era menino, portanto muito antes. Essa edição da Super Aventuras é bem mais recente para cair na minha mão. Aqui, muito antes, eu já tinha lido um confronto destruidor. Eu vou folheando devagarinho. A primeira história, vou passar aqui pela
prefácio aqui do editor. A primeira história é uma história na qual ele enfrenta o mercenário. O mercenário aparece brevemente aqui no prólogo lutando com a Viúva Negra e a derrota com certa facilidade e tal. Uma coisa que chega a ser até impressionante. E isso, é claro, leva o Demolidor a enfrentar o mercenário numa luta bastante, né, colossal, né? E eu tô falando muito, né? Mas é uma luta bastante impressionante. Olha, na minha opinião, o mercenário é o maior inimigo do Demolidor. Explico. Eu falo, fisicamente falando, em confronto direto, confronto físico. Ele é o cara que mais me impressiona. É óbvio que o Rei do Crime é muito maior, é um inimigo muito mais grandioso e que fez muito mais estragos na vida do Demolidor, a gente sabe disso. Se for ver em grandiosidade, em capacidade, em tudo mais, o Rei do Crime talvez seja, sem dúvida, o inimigo mais perigoso, o maior de todos na vida do Demolidor. Mas o que mais me impressiona, o que eu mais gosto, pra mim, o melhor de todos sempre foi o mercenário. Talvez tenha muito de nostalgia por ter sido o primeiro inimigo dele que eu vi, mas ele realmente me impressiona bastante. E essa é uma história na qual tem um confronto que realmente me chama muito a atenção. O mercenário usando suas habilidades e tal, o Demolidor também, e o Demolidor, é claro, derrota o cara. Isso é uma história muito legal. E aqui, de cara, já tem a história que me impressionou, né? A história em que o Demolidor simplesmente enfrenta o Hulk, cara. Se eu achei comentei que havia uma disparidade de poderes gigantescas entre o Demolidor e o Namor naquela revista. Imagina Demolidor versus Hulk. Essa foi a história que me fez pensar realmente o cara merece ser chamado de um homem sem medo. O cara estava simplesmente enfrentando aquele que tem a alcunha de a criatura mais poderosa da Terra. O Hulk literalmente podia esmagar o Demolidor com uma mão só. E ele confronta o cara sozinho. É uma das histórias mais inesquecíveis do Demolidor, na minha opinião. Eu adoro essa história, eu gosto demais dela. Essa cena aqui, em particular, me impressiona muito. E o Demolidor ter sobrevivido a esse confronto com o Hulk já é uma vitória gigantesca, né, cara? Como eu disse, essa foi a revista que me fez gostar do Demolidor. E as histórias aqui, né, que consagraram Frank Miller, segundo o editor, aí segundo a editora Abril, nem todas eu acho muito legais. Mas eu gosto muito daquela história com o mercenário e gosto demais dessa história com o Hulk. Ela me impressiona demais. Essa outra história aqui, né, a revelação na qual o Ben-Uri, que acaba revelando para o Demolidor que ele descobriu a identidade secreta do Demolidor, também é uma história que eu acho boa pra caramba. Eu curto demais essa história. Acho o final dela tremendamente significativo. Depois há histórias na qual ele tem um confronto com o Dr. Octopus, que eu acho interessante também. Eu acho interessante ver vilões mais consagrados por enfrentar outros super-heróis mudando um pouco, né? Esses super-heróis tendo que lidar com vilões diferentes. Eu achei legal, mas não me impressionou a esse ponto assim. Mas digamos que era uma boa história com um certo nível. Aqui essa história na qual ele enfrenta esse cidadão aqui, acho que é Gladiador o nome dele, não recordo direito agora, mas é Gladiador, sim, não tô lembrando errado. O Gladiador era um personagem que essa foi a única história basicamente sobre ele, com ele, que eu li. Eu nunca vi esse vilão em outra história. Não sei o nível de importância dele, não sei quantas vezes ele apareceu. Se ele apareceu em outras histórias, na verdade eu não entendi muito bem nem qual é a dele. Aparentemente parece que a única capacidade que ele tem é esse traje que dispara serras.
chega a ser curioso, né, cara? Então, não sei como é que esse cara conseguiu ainda ter uma carreira de vilão. Mas é uma boa história também. Foi a história que me apresentou o vilão e eu nunca mais o vi. Depois tem essa história aqui na qual ele enfrenta o tal do Esmagador, um daqueles personagens aleatórios feitos para aparecer uma vez só e nunca mais. E é uma história que, essa por exemplo eu não gosto, ela me empolgou, cara, foi uma história que me empolgou, parecia que teria um final super apoteótico e tal, e quando chegou no final, o cara roubou uma armadura tecnológica, enfrentou um super-herói, fez todo o tipo de problema, né? Passou por todo tipo de coisa, para no final tirar os documentos do cara e queimar com o raio laser, e era isso. Era isso, ele é um velho, o cara ele tinha problema mental, a verdade é essa, me desculpa. Você faz tudo isso para você tirar a carteira do cara e disparar um raio nela e queimar os documentos dele? Meu, eu achei muito idiota, muito idiota, e não pude não pude aceitar essa história, não pude. Aí tem uma pequena galeria com algumas imagens aqui do Demolidor. E, velho, é isso. Eu reli essa revista recentemente. Ela continua provocando em mim as mesmas emoções. As histórias que eu não gostava muito, eu continuo não gostando. As histórias que eu gostava muito, eu continuo gostando. E a releitura me fez relembrar por que essa foi a edição que me fez gostar do Demolidor. Por que essa é a edição que me fez amar o personagem e tornou um dos meus personagens prediletos. Esse confronto dele com o Mercenário na abertura e o confronto com o Hulk não tem paralelo para mim. Não tem paralelo. São histórias que aí, pelo menos pro meu gosto, são histórias que aí sim dão justificativa para essa coisa de consagrar um Frank Miller. Ao mesmo tempo que parece uma coisa tão simples, o cara pegou o Hulk e botou numa história do Demolidor e pôs os dois para trocar uns supapos. Como é que ninguém pensou nisso antes? Mas quando você para analisar, quando você pega essa disparidade toda, é impressionante. E claro, depois eu comecei a acompanhar melhor o personagem, histórias subsequentes, confrontos subsequentes, né, lutas com toda aquela queda de Murdoch, outras lutas, outros envolvimentos. O Demolidor sempre foi um personagem com uma carga dramática muito pesada, né? Obviamente se tornou um dos personagens que eu mais amo, não tenha dúvida. E se você gostou desse vídeo, like aí pra mim. E para o bom e velho Mestre do Terror.